agora dou a palavra aqui aos amigos e às amigas presentes para, enfim, podermos partilhar algumas ideias, se quiserem colocar alguma questão, alguma reflexão, o que entenderem. O problema é sempre o primeiro. Deixa-me dizer. Sim. Primeiro eu gostava de agradecer à Vera a decisão que tomou de nos vir aqui falar sobre as questões que trouxe. E não ouvi falar sobre a democratização do acesso à energia. Como eu cartar, Que também é muito interessante. com alguma dificuldade, que este tema não é a minha especialidade. Nós, lamentavelmente, não podemos contar com a participação do Dr. Filipe Duarte Santos, que é especialista em alterações climáticas, mas cá estamos. E acho que a intervenção da Vera, a comunicação que ela aqui nos traz, nos deixa esta interrogação. Temos uma Constituição que ainda hoje, 50 anos depois, constitui um quadro de referência que permitiria resolver inúmeros problemas com que estamos confrontados e com os quais o país se vem confrontando, alguns deles agravando, há décadas. E eu estava a ouvi-la e não pude deixar de me recordar daquela imagem televisiva de ver o professor Cavaco conduzir um caminhão na inauguração da IP4, não é? Porque os transmontanos, e eu sou de Trás-os-Montes, sou natural de Bragança, iriam poder ver os seus produtos a fluir com muito mais celeridade entre... Íamos todos comer cá, posta à mirandesa, com muito mais facilidade. Bom, são os tempos em que a nossa rede ferroviária entrou em completo assalto e decadência. Portugal foi dos países que viu mais centenas de quilómetros proporcionalmente a outros países europeus a serem destruídos. Quando quem não sabia naquele tempo tinha a obrigação de saber, mas hoje toda a gente sabe que o transporte rodoviário e o transporte aéreo são os que maior pegada ecológica acarretam. E nós somos o país que somos e andamos, atrasámos-nos em relação à Espanha, em relação ao investimento na ferrovia. Porque quando Espanha soube aproveitar os financiamentos da União Europeia e promoveu a sua rede de alta velocidade, Portugal ainda estava a destruir o caminho de ferro. E, alguns, em meados da década passada, em grandes parangonas, começaram a ser promovidos projetos de reabilitação ferroviária, não é? Era o programa 15-20, 20-30, mas tudo isso é sucessivamente adiado para as calendas. Andam há décadas a falar, há décadas, não serem injustos, mas andam há mais de 15 anos a falar na recuperação da linha do Oeste, não é? Até foi um grande desígnio do atual secretário-geral do Partido Socialista e a linha do Oeste continua sem estar recuperada. Sem estar totalmente recuperada. Portanto, nós temos um referencial e um enquadramento que, apesar de ter sido desenhado e posto no papel há 50 anos atrás, viveu e soube acompanhar a evolução científica nesses diferentes domínios com incidência no planeamento do território, não é? Portanto, temos um referencial espetacular, parece que não falta lá nada, está lá tudo, e não temos tido governos que o acolham, o assimilem e o pratiquem e o façam respeitar. E, portanto, este é o drama do nosso país. O drama do nosso país é que temos, de facto, uma Constituição e um referencial de trabalho para qualquer governo que é uma coisa avançadíssima, das mais avançadas do mundo, apesar, digamos assim, das revisões que sofreu, ainda é uma das Constituições mais avançadas do mundo.
E não conseguimos eleger um governo que a cumpra e a faça cumprir. Eu vou-me alongar mais uns minutos para refletir sobre a matriz de incidências no planeamento do território que a Vera ali enunciou e extrapolar daí para o país que somos e que poderíamos ser. Hoje, creio que é evidente para toda a gente que a distância não é obstáculo nem à circulação da informação, nem à prestação dos serviços. Portanto, tudo aquilo que são empresas de serviços podiam estar disseminadas pelo país todo. A Anacom, para dar um exemplo, e depois posso-vos explicar porque é que dou esse exemplo, a Anacom não tem que estar em Lisboa. A Anacom podia estar em Bragança, ou podia estar em Viseu. E eu dei este exemplo, uma vez que, aqui há uns anos atrás, estava a falar com um funcionário da Anacom, era o Pedro Santana Lopes, era primeiro-ministro, e tinha ido para o governo com a promessa de descentralizar. E eu disse, olha, quem está na Anacom não está? Diz, Bragança, eu dei o exemplo de Bragança. Bragança, tem que pensar nisso. A distância não é um obstáculo. Ora bem, nós somos um país com uma dimensão geográfica, que é um retângulo e as ilhas. Mas somos um país pequeno, em termos de área. Somos um país pequeno em termos de área. E, portanto, o planeamento do desenvolvimento do território tem que ser considerado na base desta dimensão retangular. E já é tarde a ação para delinear dinâmicas que compensem o desequilíbrio que o André Martins, que o Presidente da Câmara, referiu. Estamos cada vez, não conseguimos estancar a migração para o litoral. O nosso interior está cada vez mais despovoado. Quer dizer, fazem-se os censos do INE uns atrás dos outros e não se estanca esta tendência de despovoamento no interior. E a responsabilidade disto é dos governos. Não é de quem vem à procura de trabalho para Lisboa ou para o Porto. Não, é dos governos que não adotam mecanismos que estimulem e promovam a deslocalização de áreas de atividade que podiam perfeitamente estar sediadas em zonas do interior. Pelo contrário, no interior acabam com as condições mínimas para ter assistência à saúde, acabam com as repartições de finanças, acabam com as delegações dos bancos, acabam com as delegações do GTT. Tudo isto promove o despovoamento. Porque depois uma pessoa vai ao interior, vai a uma terra qualquer, vai a uma aldeia, chega lá, diz assim, eu estou a precisar de qualquer coisa, onde é que tenho? Ou vou a Vila Real, ou vou a Bragança, e chego lá e também já não tenho tudo aquilo que preciso. Já tenho que ir ao Porto. Hoje, já não é de agora, já tem anos, é frequente para resolver problemas de emergência de saúde, as populações de Nascente de Louros, Alfândega da Fé, têm que ir para o Porto. Já não dá para ir a Bragança, nem dá para ir a Mirandela. Têm que ir para o Porto. Portanto, o nosso país ou elege um governo que aposte em criar dinâmicas que contrariem aquilo que são os fluxos naturais de quem tem que lutar pela sobrevivência e tem que ir à procura de trabalho e de emprego, não é? Ou estamos a caminhar aceleradamente para o desastre. Aquilo que se observou em Valência e que nós podemos, à escala, ver réplicas na zona da Ilha da Madeira, não é? Nós vamos ter, outra vez, em Lisboa, como tivemos nos finais da década de 60, não é? Em que houve a grande inundação que houve em Lisboa, não é? Isso vai se repetir, porque é para lá que estamos a caminhar para o suicídio. Não é? E isto vai acontecer. O falecido Ribeiro Teles tinha toda a razão. O homem tinha toda a razão. Quer dizer,
Portanto, como cidadãos, não é? Todos nós temos que nos empenhar para, na nossa área de influência, contribuir para ver se conseguimos inverter esta situação, que é eleger governos que efetivamente se comprometam a cumprir a Constituição e eleger um Presidente da República que a traga no bolso e que a respeite. E que cumpre, e que a respeite. Não é, como nós vemos alguns dos candidatos falam, como se não tivessem a obrigação de cumprir e fazer cumprir a Constituição. Alguns nem falam nela. Portanto, resumindo, o conjunto de parâmetros que a Vera aqui nos trouxe define, de facto, um quadro de planeamento a ser atendido nas diferentes valências e vetores, mas temos que ter um governo que use o referencial que temos, que acomoda a incorporação de todas essas coisas, que depois a pratique e que a respeite e que a faça respeitar. Isso. Muito obrigada, Jorge. Eu, aproveitando aqui muito rapidamente a intervenção do Jorge, queria relembrar também aquilo que está inscrito na nossa Constituição da República Portuguesa e que seria, a sua implementação seria absolutamente fulcral para combater as assimetrias regionais ou a falta de coesão territorial no nosso país, que é a regionalização. As regiões administrativas são uma dimensão de poder local que não está, estando consagrado na Constituição da República Portuguesa, não está instituído no país, e acho que o desenvolvimento, e aqui permitam-me acrescentar, o desenvolvimento sustentável do país tem perdido muito com a falta dessa dimensão. Por exemplo, percebe-se que ao nível dos transportes não há dimensão local que resolva o problema, e a dimensão regional é absolutamente fulcral para pensar a lógica dos transportes públicos. E de facto essa falta de cumprimento também dessa parte da Constituição tem sido extraordinariamente prejudicial para o país. Eu consegui, José Luís, eu gostava que se apresentassem, porque eu conheço, mas há quer dizer, toda a gente conhece, mas eventualmente dá. Mas eu para me apresentar primeiro tens que me dar a palavra. Sim, foi o que eu não fiz. ia fazer mais. Bom, então boa tarde a todos. Eu queria em primeiro lugar agradecer também aos oradores que já usaram da palavra e dizer também valorizar este debate, porque sobretudo nos dias de hoje onde nós assistimos, parece que há uma desfocalização do centro da discussão política, porque nós temos visto, sobretudo nas últimas semanas, o que falamos é de casos judiciais e casos e casinhos, e não dos problemas das pessoas e sobretudo dos problemas do ambiente. A Vera bem referiu-se aqui à questão das alterações climáticas, e eu acrescento que o ano de 2024 significa para o mundo que nós ultrapassamos pela primeira vez aquilo que estava consagrado, que está consagrado no Acordo de Paris, que é não ultrapassar o 1,5% do aumento da temperatura relativamente à época pré-industrial, e ela fixou-se em 1,6%. E portanto ninguém fala disto, toda a gente fala das malas que fugiram e do outro que foi para ali, da Tutti Frutti, e portanto parece que nós andamos aqui a ser, no fundo, conduzidos por aquilo que são as aberturas dos telejornais e os problemas concretos das pessoas, da cidade, como é o caso, da educação, da saúde, parece que fica de lado, e portanto ainda bem que há estes debates onde a gente também pode trocar impressões sobre isto. O Jorge já lhes falava há pouco do Cavaco, na altura do Cavaco, quando o Cavaco fechou a linha do Corvo, que é da minha terra, já agora não sabia, mas somos praticamente vizinhos, que a fechou nessa altura, mas fez pior. Eu acho que o Cavaco o que fez naquela altura foi vender ou trocar a nossa produção por autoestradas. E eu tenho algum receio que agora a gente venha a trocar o Estado Social pela ambição da guerra e do armamento, que parece que está aí a ameaçar. O que eu queria referir-me aqui à questão das alterações climáticas e do risco que isto acarreta para as cidades, como aconteceu em Valência, que pode acontecer em qualquer cidade portuguesa, mas que é tudo muito bonito, fazem-se aquelas conferências, mas depois quando chega o dia, no dia a dia, ninguém faz nada, e se nós queremos ter uma carbonização zero até 2050, guardamos tudo até 2049 e depois no último ano já é tarde para fazer seja o que for, e portanto é tudo conversa. Eu acho que isto depende exatamente, dizia o Aires, das pessoas que decidem, e aqui é que é o problema. Aliás, a gente basta ver o número que foi, quando foi da localização do aeroporto de Lisboa, foi para pôr no Montijo. Então, mas isto tem alguma coisa de preocupação ambiental, da qualidade de vida
Isto é fazer o jeito a uma multinacional. E, portanto, esta é a questão. No fundo, nós estamos aqui todos a gerir o nosso bem comum em função dos interesses, no caso da Vinci, que cria o aeroporto no Montijo para perpetuar o aeroporto da Portela, que dá mais lucro. E, portanto, nós não podemos andar aqui, além de que o Governo, quando dizia que andou 50 anos a estudar, e que, portanto, era tempo de decidir e decidimos o Montijo, esqueceu-se de dizer que andava 50 anos a estudar, mas não havia nenhum estudo que indicava o Montijo como uma solução viável. E, portanto, andamos a estudar para quê? Para depois dizer assim, então vamos pôr o aeroporto num sítio onde não há nenhum estudo que diga que é para ir para lá, por isso é que andamos a estudar. E, portanto, eu acho que o exemplo do Montijo, da localização do Montijo para o aeroporto, é um exemplo claro no que diz respeito aos interesses que dominam e que é um princípio, aliás, da Constituição, que estabelece muito bem quando fala do sistema da organização económica do país e que diz que a economia tem que estar subordinada, o poder económico tem que estar subordinado ao poder político. E não é isso que acontece, e o caso mais claro foi o do aeroporto da Escolha, e de agora, com o aumento da concessão que vai quase até ao século seguinte, vai até 1092, e com o aumento da taxas, e portanto tudo para fazer jeito à Vinci, que é quem está a dominar o mercado e nos interessa. Depois também temos outra coisa que eu não queria chamar de capitalismo, mas acho que o sistema atual, o liberalismo, chamamos assim, que também acha que é farto desta ideia do crescimento ilimitado, como se ilimitado também fossem os recursos do planeta, não são, como nós sabemos, e portanto isto é crescimento que é diferente de desenvolvimento e sobretudo desenvolvimento sustentável, e portanto como se os recursos do planeta também fossem ilimitados, e portanto, e não são. Mas o sistema tem esta característica que me faz lembrar às vezes, na mitologia grega havia o rei Midas que em tudo o que tocava transformava em ouro. E o sistema, o capitalismo é assim um pouco, em tudo que toca transforma em mercado. E até ao nível do ambiente, repare, se nós falamos das cimeiras do ambiente, falou-se do Brasil, que foi muito importante, agora destas cimeiras que ocorrem no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, uma vez por ano, onde até vão de jato para lá e depois fazem grandes discursos mediáticos, mas no concreto zero, não se vê. O que se vê é que sai-se de lá, vem-se de lá, como fazia aqui o Ministro que, para resolver o problema dos transportes, dizia que tira-se as cadeiras e até se for preciso do motorista e o pessoal vai de pé. E agora nós temos um exemplo claro. Eu costumo dizer, nos últimos anos, do que me lembro, a última medida que eu possa ter considerado como algum contributo para o combate às alterações climáticas foi o programa de apoio à redução tarifária, foi o PARC, que foi por muita pressão, na altura, enfim, chamamos-lhe a geringonça, que o conseguiu a muito custo que o PS o facilitasse, mas reduzir os passos para o valor que estão hoje foi uma medida importante do ponto de vista, sobretudo no que toca aos transportes, porque nós temos de facto que arranjar alternativas à substituição da viatura individual, e isso também passa pelo valor do transporte, porque se não compensar as pessoas não pensam duas vezes. Porque o preço é um elemento fundamental nas opções do cidadão e, portanto, se os transportes forem caros, as pessoas não andam em transportes. Agora, não chega, porque é preciso investir, o que nós estamos a ver aqui no transporte de Lisboa para Setúbal, nos comboios, o que estamos a ver é que é um monopólio da Fertagos que nem faz nem deixa fazer. E agora qual é a solução que o Governo quer? Quer tirar comboios da margem norte para emprestar, no fundo é o setor público a financiar uma empresa privada que é a Fertagos, para dar resposta a um problema que a Fertagos não consegue. Então não, invista-se na CP e ponha-se a CP também a transportar as pessoas de Setúbal para Lisboa. Agora, isto é claro que não interessa porque, lá está, nós temos que ver qual é o sentido de orientação, o que é que os governos, enfim, colocam em primeiro lugar, se é o interesse coletivo ou se é o interesse de uma multinacional, de uma barraqueira, do que para aí anda, sem a gente se aperceber que vão, enfim, nos governando, apesar da Constituição até prever que possa haver uma declaração de inconstitucionalidade para omissão. Nunca foi usado, os presidentes da República, como diziam lá, alguns nem sabem sequer o que é que diz a Constituição, e portanto pouco querem saber, apesar de terem que jurar cumprir e fazer cumprir a Constituição, enfim, e que não fazem. Eu podia dar aqui muitos exemplos daquilo que tem acontecido nos últimos anos em matéria ambiental, mas também do ponto de vista social, da educação, da saúde, e que a Constituição, de facto, apesar das revisões que sofreu, continua a ser uma Constituição das mais progressistas da Europa. Eu até costumo dizer, a propósito daquelas discussões que houve do 25 de novembro, eu costumo dizer que apesar de novembro nós temos uma Constituição de abril, e portanto, apesar das revisões e apesar de novembro, nós continuamos a ter uma Constituição de abril. O problema não reside na Constituição, reside de facto na pouca ou nenhuma vontade dos governos que têm orientado os nossos destinos coletivos de ter simplesmente
ignorado aquilo que a Constituição determina, porque eu bem me lembro de qual é o problema das assimetrias regionais. Se nós não criamos postos de trabalho no interior, ninguém fica no interior. Eu dizia ao Aires, as pessoas têm que sobreviver e, portanto, vêm para a cidade à procura de trabalho. Vêm criar outros problemas com muita gente, para a qual a cidade não está preparada, mas também os cidadãos têm que procurar, enfim, sobreviver como faria qualquer ser humano. Ou, das duas uma, ou se criam condições para fixar as pessoas, não é fazer o que se fez. O Cavaco não andou só a arrancar as linhas férreas. O Cavaco também deu dinheiro às pessoas para largarem a agricultura. Não é? Por cada árvore que arrancasse, ou cada dinheiro que arrancasse, ou cada frota de pesca que abatesse, recebia X. E, portanto, nós vendemos a nossa produção, não temos gente nos campos, por isso é que depois também os incêndios florestais acabam por ganhar a dimensão que têm hoje. Porquê? Porque não há gente no meio rural, está completamente desertificado, e quando havia gente no meio rural, as pessoas sempre, para além de recolherem, do ponto de vista económico, algum proveito da floresta, também a limpavam. E, portanto, criavam barreiras com as produções que tinham para não estou a falar já sequer da automatização, que é outra questão, mas a presença humana no campo evitaria certamente a dimensão dos incêndios, conforme nós hoje estamos a assistir e cada vez com mais gravidade. E, de facto, parece que nós andamos todos a dormir porque as alterações climáticas estão aí, os efeitos estão à vista, toda a gente já percebeu que isto é fruto da intervenção humana no meio, toda a gente percebeu que se nós não tomarmos medidas, daqui a pouco o processo torna-se absolutamente irreversível, mas parece que é fazer de tudo o negócio. Quer dizer, há pouco, quando a Luísa falava ali dos sacos, não falaste dos sacos, lembram-se daquela taxa que veio para... Sim, sim. Era uma medida ótima, mas foi para encher os bolsos. Portanto, é tudo o negócio. Tudo o que funciona em termos de negócio, enfim, temos que combater isto, temos que ver quando é que pomos lá de facto um governo que olhe para a Constituição e que diga isto é para cumprir, mas não é só para dizer que se cumpre, é para se cumprir aquilo que a gente tem visto, agora a propósito da alteração à lei dos solos, quer dizer, nós permitir que um solo que seja, além de ser rural, está protegido por uma reserva ecológica ou agrícola nacional, possa ser mudada porque alguém quer construir uma coisa para dar resposta a um problema que todos sentimos que é a habitação. E isto é muito complicado porque as reservas também nos fazem falta e também fazem parte do nosso património. E pior ainda, se isto fica nas mãos dos autarcas, eu não tenho nada, eu sou um grande apologista do poder local, mas acho que os autarcas têm mais dificuldade em dizer que não quando alguém quer construir numa rena, numa rana, do que dizer simplesmente não posso porque a lei não permite. Então, mas você não quer em mim, você está aí a impedir o desenvolvimento da terra e tal. E é normal que os autarcas até digam, ok, pronto, já que está no meu poder, se estivesse fora do alcance dele, certamente me diria. E por isso é que eu acho que esta questão da lei dos solos é uma pretensão antiga, que já vinha, não é de agora, ela já há muito tempo que aí estava, como estavam outras coisas onde, enfim, os homens do dinheiro estão prontos para atacar onde for preciso. Desculpem se mal muito obrigada, Zé Luís. E não me apresentei. E a Regina e a Juliana. Olha, muito obrigada pela informação que nos deram e, sobretudo, pelo destaque a esta ideia da transversalidade, porque, na verdade, nós não podemos falar de ambiente sem falar das outras dimensões. Mas eu, quando me inscrevi, foi um pouco para colocar aqui a possibilidade que nós temos de fazer diferente. E estamos em Setúbal e eu estive já ligada à autarquia há muitos anos e quero-vos dizer que, de facto, também depende de quem está no poder, mesmo autárquico. Setúbal foi a primeira cidade que teve umas linhas orientadoras para fazer um plano diretor, ainda no tempo do Lobo e no tempo do Egas, etc. Claro que era estrito e era local, mas a verdade é que o PDM seguinte acabou já por ter que integrar essas linhas orientadoras. E, nessa altura, travou-se muito a construção em zonas extremamente frágeis, como é, por exemplo, a várzea de Setúbal, que já havia, nessa altura, todo um conhecimento vindo do Ministério da Agricultura que aquilo não podia ser ocupado. Mas estava na lei, isto é, a Câmara tinha a responsabilidade, porque aquilo era privado, de construir ali. Portanto, é claro que a propriedade privada existe nas cidades, não é? E isto dificulta muito o manejamento do ordenamento do território local.
aquilo levou anos e anos e anos, não é? As pessoas queriam construir, e foi preciso uma mão de ferro da Câmara para que aquilo não fosse construído e para que fosse preservado. E de facto hoje aquilo era um leito de cheias, não é? Nós tínhamos cheias em Setúbal todos os anos, na Baixa de Setúbal, e na verdade aquela várzea foi preservada. Hoje está a ser uma coisa maravilhosa, porque já é jardinado, já tem zonas para as pessoas andarem a pé, mas de facto é preciso também algum pulso e alguma determinação política também para que as coisas não se deixem arrastar e os governos não façam o que querem. Muitas vezes os autarcas dizem os autarcas. A experiência que eu tenho é que há autarcas e autarcas, não é? Que têm opções diferentes, naturalmente. Portanto, acho que este aspecto da construção civil e da propriedade privada numa cidade é uma coisa que não se pode contornar, mas que se tem que também regular, não é? Portanto, não se pode, não podem fazer o que querem, nem podem fazer um plano, como o Val da Rosa, por exemplo, não é? Que queriam construir ali, no limite da cidade, outra vez outra cidade, com todos os problemas que daí advinham. Portanto, isto para dizer o quê? A opção política também determina e pode ajudar a contrariar muitas coisas. É claro que os governos, mas a gente, eu até estou em Setúbal e até conheço outra forma de fazer, não é? Outra forma de, por exemplo, o passe que nós temos hoje para as pessoas andarem em transporte público, isto facilita porque é muito mais barato, porque temos uma rede de transportes que já é razoável, já temos acessos para as pessoas com mobilidade reduzida, portanto isto são opções. E, sendo opções, eu acho que temos que aqui perceber como é que contrariamos as opções especulativas, imobiliárias, como é que alguns projetos que são apresentados podem ser travados, e eu lembro-me das nossas lutas aqui em relação ao Val da Rosa, não é? Ainda bem que foi travado. Não tivesse sido a força que está hoje, aquilo tinha continuado. Portanto, são estas questões que eu também acho que nós enfim, os governos são o que são, os governos de determinadas forças políticas são o que são, estão a defender interesses das imobiliárias, até para destruir o que já existia, eles estão a defender os seus interesses. Portanto, nós temos é que saber muito bem quais são os nossos, encontrar interstícios na lei para também salvaguardar o nosso património e mostrar às populações, sobretudo, as diferenças. Que é possível contrariar algumas coisas, outras não, obviamente, mas também é com a tal participação ecológica, participação dos cidadãos no plano ambiental, que acho que temos que dar alguns passos. E, portanto, acho que nós, ao defendermos a Constituição, defendemos a participação dos cidadãos todos os dias. Todos os dias. E estas coisas não é só quando elegemos alguém ou queremos eleger alguém. É estar atentos, conhecer. Por isso eu também gostava de saudar este debate, porque eu acho que precisamos mesmo de entrosar as coisas, não é? Entrosar, perceber que as políticas têm muita influência, neoliberais, capitalistas, chame-se, no fundo, aqueles que são de classes dominantes e que estão a defender os seus interesses. Os outros têm que também defender os seus. Portanto, este confronto acho que é necessário. É a tal chamada luta de classes por uma cidade igual, não é? Que é preciso que a gente diga. Mas eu gostava, até porque, na verdade, nós não podemos comparar tudo. Não há comparável. Uma coisa é, se calhar, Mirandela, ou se calhar no plano de gestão autárquica, outra coisa é Setúbal, outra coisa é Seixal, e, portanto, nós também temos que defender isso, não é? Defender esse património de participação, de luta e de fazer diferente, de fazer de outra maneira e ter alternativas. É só isso. Muito obrigada, Regina. Helena? Não, eu só queria dizer que chamar Lei dos Solos à Lei dos Solos é uma autêntica vergonha, porque não há uma Lei dos Solos. Quando se pensa na Lei dos Solos, a pessoa pensa que vai haver planeamento, utilização dos solos para os fins apropriados. Isto é apenas para o setor do imobiliário conseguir meter o dente
onde não tinha metido ainda, e fazer construção turística e outras coisas em sítios onde não podia construir. Portanto, não vai resolver problema nenhum em termos de habitação. Portanto, é uma conversa da treta, não é? E como nós temos um público e uma população, infelizmente, tão desinformada que só acredita em todas as milongas da internet, e principalmente nisso, nos CMs e nos CNMs e tal, é isso que dá, não é? Nós já tivemos umas leis de solos em termos de contaminação travada pelas gasolineiras há não sei quantos anos, que nunca saiu. Não temos nenhuma legislação contra a contaminação de solos. E o Simplex Ambiental é outra vergonha. Aliás, a apresentação disto foi uma vergonha, a desancar o próprio Ministério de Tutela, como se aquilo fosse uma cambada de valnevinos, que essa legislação nem sequer passou pela Agência Portuguesa do Ambiente, que nem sabiam que ia sair, e que veio diretamente do Gabinete do Ministro e dos advogados, e depois percebeu-se para que era, para viabilizar apenas o PRR e os investimentos do PRR, principalmente tirantes os estudos de impacto ambiental. Não é? Porque tirar estudo de impacto ambiental de uma via férrea já se percebeu e toda a gente sabe que tem uma pegada ecológica menor, mas o estudo dos traçados era importante. Não é? E é isso que estuda num estudo de impacto ambiental, não é dizer que o caminhão é melhor, ou o avião, ou o comboio. Portanto, aquilo é uma autêntica vergonha, é um saco de gatos que mexem tudo o que é legislação e ficou tudo uma grande confusão. E pronto, era só isso que eu ia dizer. Mas, infelizmente, o setor ambiental está à venda, não é? E, portanto, já há muito tempo, e aquilo que diziam há bocado acaba quando começa o capitalismo, é verdade. Não é? E os nossos presidentes da República têm a Constituição no bolso. Eu acho que o termo é mesmo no bolso. Felizmente. No bolso, em termos de dinheiro. Muito obrigada, Helena, pelo teu contributo. Não tenho grandes auspícios, acho que estas discussões são importantes, é apenas estar aqui tão pouca gente. E temos que informar a população e temos que tentar fazer com que as pessoas participem mais. Temos muita coisa para resolver ao nível urbano. E só que passássemos e reabilitássemos as casas já seria muito bom e já resolvíamos aqui muita coisa, não é? Mas pronto, não precisamos ir ocupar solos agrícolas e fazer casas para as pessoas, não é? Aliás, estão ocupados com painéis solares, que não é esse o grande facto. Disseste, Helena? Hã? Disseste? Sim. Ok, obrigada pelo teu contributo. Fernanda? Eu tocava um pouco na intervenção aqui da nossa amiga, no sentido de pegar numa dimensão que não foi colocada aqui, que é a dimensão da cidadania. É necessário, fundamental, defender a Constituição da República, mais do que defendê-la, implementar uma série de setores que ainda não fizeram, mas, sobretudo, o exercício da cidadania é um braço importante para a própria implementação da própria Constituição da República. E essa dimensão preocupa-me imenso, porque parece-me que cada vez mais as pessoas estão cegas, surdas e mudas. Isso leva-nos a outra questão, que é a questão do acesso à informação. A forma como a informação é divulgada, como ela é difundida, não são só as internets, mas a informação propriamente dita, conhecida por todos nós. Eu há muitos anos, há 21 anos, fiz uma tese de mestrado sobre o acesso à informação e a tomada de decisão. E parece-me que cada vez mais é importante que as pessoas acedam à informação, ela seja de facto democratizada, limpa de manipulações, de grupos de interesse, de lobbies que existem em todas as áreas e mais algumas, para de facto ser uma mão de auxílio no acesso à informação e no acesso à tomada de decisão democrática, republicana e para todos nós. E, aliado a isso, o papel fundamental que a cidadania tem e o exercício da cidadania que os nossos cidadãos cada vez menos fazem. E isso preocupa-me imenso, porque acontecem hoje em dia coisas extraordinárias e as pessoas falam no café, nos corredores, uns com os outros, mas não usam de um direito que foi adquirido com a Revolução de Abril, que é a cidadania, o exercício da cidadania, que é fundamental. Isso choca-me imenso. Choca-me as pessoas aceitarem as coisas, ouvirem, não questionarem. É uma das coisas mais importantes que nós temos, é a capacidade de questionar. Pôr em causa. Dialogar, falar uns com os outros, para chegarmos a uma outra conclusão e uma outra abertura de diálogo.
Portanto, era esta questão que eu queria. Diversos têm sido aqui em Setúbal ações na área da cidadania, eu tenho estado ligada a algumas. Parece-me que há muito por fazer nessa área. Temos tido a felicidade de ter uma Câmara que nos tem dado a mão e tem colaborado com os movimentos de cidadania no sentido de não se destrua o ambiente, não se destrua o acesso dos cidadãos a um bem precioso que é o usufruto da natureza, mas temos que continuar. Portanto, o acesso à informação é uma coisa fundamental, contributo essencial da democracia e da tomada de decisão. E, por outro lado, a cidadania é o braço certo, na minha opinião, para ajudar a Constituição da República a ser mais certa, mais urgente, não é? Cumprida, na verdade. Cumprida. Muito obrigada, Fernanda. Eu não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Se não, eu pergunto se algum dos elementos da mesa gostaria também de dar umas últimas palavras. Só queria concordar. Sim, claro. Concordar e agradecer. As intervenções tão lúcidas e eloquentes. De facto, confrontamos com diversos desafios e este entrosamento que falava, porque estes problemas não estão divididos em silos, eles cruzam-se. E a escala nacional não pode ser dissociada da escala urbana e, portanto, tem que haver aqui um planeamento, e reforço muito esta palavra, um planeamento, os instrumentos de planeamento que nos têm sido retirados, porque de facto já não somos um país completamente soberano e isso também tem implicações, não podemos esquecer que nós estamos na plena posse de todos os instrumentos que nos permitiriam conduzir o desenvolvimento nacional, orientando para o cumprimento da Constituição. E, portanto, só vos queria agradecer uma vez mais e espero encontrar-vos novamente no espaço de debate e nos movimentos pela luta por cidades, mas também um país mais democrático e mais justo. Obrigada novamente pelo convite, foi um gosto. Obrigada também, Vera, e é isso mesmo que nós aqui estamos a fazer, é exercer democracia e creio que e a defender a democracia, e hoje mais do que nunca, talvez, desde o 25 de Abril, seja tão necessário esta cidadania para a democracia também. Não sei se mais alguém gostaria de dar umas últimas palavras. Deixo só dois comentários muito breves. Primeiro, o manifesto é uma organização aberta. Temos uma página na internet, qualquer cidadão é bem-vindo. Fazemos uma reunião de 3 em 3 meses de uma entidade que chamamos Núcleo Dinamizador. A próxima vai ser no próximo fim de semana, no próximo sábado, onde programamos e delineamos as nossas atividades. Portanto, qualquer cidadão que se sinta compulsado e que tenha disponibilidade para trabalhar connosco é bem-vindo. Pode simplesmente inscrever-se no site do manifesto e se mantê-lo-á diretamente a par daquilo que são as nossas atividades, porque temos uma caixa de correio por onde circula a informação que é distribuída a todos os cidadãos subscritores do manifesto. Este é o primeiro apontamento. O segundo apontamento tem a ver com a questão da informação e do acesso à informação e do combate à manipulação informativa. O manifesto tomou a iniciativa de lançar uma petição pública em defesa do sistema público de rádio e televisão. Podem ir ao site da petição pública e subscrever essa petição. Estamos neste momento com 2.750 assinaturas, no conjunto das que foram apostas no site da petição pública e de outras que foram obtidas face a face. Por acaso, hoje estive uma manhã ocupada e não me ocorreu trazer para aqui um abaixo-assinado para recolher quem ainda não subscreveu na petição pública. Mas podem ir ao site da petição pública e subscrever. E qual é a ideia? A ideia é fazer regressar o tema à Assembleia da República logo que tenhamos as 7.500 assinaturas. Tudo considerado,
entendemos que a defesa daquilo que teve consagração constitucional. Nós temos direito a ter um serviço público de rádio e televisão. Em 2025 podíamos lhe chamar uma outra coisa. Podia ter um outro alcance para além da rádio e da televisão. Mas não deixa de ser o reconhecimento e a consagração constitucional de um direito a um serviço público de comunicação e de informação. E por todos os malefícios e deficiências que possam ser apontados ao serviço de rádio e televisão que temos, ele é público e é fundamental preservá-lo. Porque por muito mais coisas que a gente lhe possa apontar, no dia em que ele deixar de existir, será sempre muito pior. Sobretudo para aqueles que têm muitas dificuldades em fazer chegar a sua mensagem à sociedade. Não é? E é desses que a gente tem que cuidar, porque devemos dar a possibilidade a todos poderem fazer chegar à sociedade aquilo que são as suas preocupações e as propostas de solução que defendem e os problemas que elencam e como resolvê-los. E, portanto, eu estimulo-os a que subscrevam a petição e que a divulguem nos vossos circuitos de relacionamento para que nós consigamos chegar às 7.500 assinaturas e fazer regressar esta temática à Assembleia da República. A semana passada estivemos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde tivemos também uma sessão semelhante a esta, com a participação do professor Arons de Carvalho, da doutora Isabel Medina, do professor Vera Cruz, que é o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e ao qual faltou o doutor Mota Saraiva, que é um advogado que viu no dia seguinte na SIC, por acá, a debater exatamente a problemática da quem é que hoje é dono dos grandes órgãos de informação, a propósito do que se está a passar com o grupo que integra o Diário de Notícias, não é? E, portanto, foi um debate, foi mais ouvir um conjunto de reflexões, sobretudo do professor Arons de Carvalho e da doutora Isabel Medina e do professor Vera Cruz, que foram muito interessantes, que estamos na iminência de disponibilizar no site do Manifesto e no site da Associação Portuguesa de Jovens Juristas Democratas, foi uma organização conjunta com eles. Portanto, juntem-se ao Manifesto, venham trabalhar connosco, subscrevam a petição pública e cá voltaremos numa primeira oportunidade a Setúbal para tratar de uma outra temática. Muito obrigado por nos ter recebido. Obrigada, e vou dar a palavra por último ao André Martins. É só agradecer o terem escolhido Setúbal para este debate. Eu não falei aqui muito de Setúbal, mas naturalmente que quero dizer que nós nos orgulhamos muito daquilo que temos feito. Muitas vezes nesta área, nesta temática do ambiente e da participação. Muitas vezes contrariando aquilo que são quem tem poderes que se sobrepõem à capacidade de intervenção da Câmara Municipal. Eu acho que há aqui uma questão que é muito importante do meu ponto de vista. O que está aqui em causa são as políticas. Não é? E quem está por trás das políticas, quem faz política, e as orientações que dá a essas políticas, que em função, naturalmente, do seu papel, da sua representação. Nós aqui em Setúbal procuramos, ainda a Catarina dizia há pouco, sobre aquelas questões da várzea. Nós estamos agora a transformar a várzea num parque verde urbano. Mas tudo começou, como ela referiu, por um problema gravíssimo que nós tínhamos aqui em Setúbal, que era as cheias
aqui da cidade e que ciclicamente levantava problemas gravíssimos, tanto às habitações como ao comércio, etc., com inundações. E, portanto, nós tomámos essa iniciativa de fazer umas bacias de retenção a montante da cidade e que, neste momento, elas estão a funcionar já há 3 anos e, desde aí, não tem havido cheias na cidade. Naturalmente que há sempre, quando chove torrencialmente e quando ela é concentrada em pouco tempo, naturalmente que há momentaneamente alguns problemas. Mas, pronto, nós somos uma cidade ribeirinha, não é isso. Agora, esta medida conseguiu resolver aqui um grave problema da cidade. E depois, mas isto também só foi possível porque tomámos uma iniciativa de municipalização dos solos. Tivemos de encontrar uma forma de negociar com os proprietários privados, fizemos um estudo urbanístico em que damos capacidade construtiva aos proprietários numa faixa dessa área, da várzea, e que, portanto, toda a outra área ficou para gestão municipal. E é isso que nós agora estamos a fazer, que é criar, então, um parque verde urbano na cidade, o maior parque urbano do concelho. Mas temos feito isso em várias outras zonas do concelho, designadamente em Azeitão. Neste momento já temos o 3º parque urbano, naturalmente com a possibilidade da orientação das linhas de água, no sentido de elas também serem devidamente controladas. E temos também numa outra zona do concelho, um outro parque verde urbano, que está também em desenvolvimento. Esta questão da várzea, o que aconteceu foi o seguinte, é que houve loteamentos que foram aprovados numa Câmara há uns anos atrás, há vários anos, e que depois, com as leis dos solos, veio a impedir a construção, mas o que é facto é que aqueles proprietários tinham direitos. E nós tivemos de adquirir uma outra área territorial, aqui na cidade, e negociar com eles a transferência dos direitos, ou seja, deixavam de ter direitos ali construtivos, e nós cedemos numa outra zona da cidade a capacidade construtiva, compensando assim. Portanto, isto são formas de tratar o território e de olhar para estes problemas, mas há uma orientação política nesse sentido. Noutros municípios não há. Esta coisa de tratar os autarcas, quando se fala, mas os presidentes de Câmara ou os vereadores, isto aqui, muita coisa. Naturalmente que o problema que está aqui é um problema político, de orientação política. Há quem tenha outro tipo de orientações. Por exemplo, nós aqui em Setúbal não precisamos nada de uma lei, esta alteração da lei dos solos. Nós temos áreas urbanas que estão completamente expectantes, e que, portanto, se houvesse uma orientação política no sentido de haver uma expropriação, se for o caso, se fosse necessário, uma expropriação daqueles terrenos, para viabilizar a construção, isso teria acontecido e nós não precisávamos em Setúbal de nenhuma dessas. E eu direi mesmo que provavelmente nessas cidades, por esse país, haverá tantas situações que permitiriam que se resolvesse o problema assim. A decisão foi outra, a orientação política é outra, e que, certamente, em muitos sítios, em muitas localidades, o que vai acontecer é uma pressão, como já foi dito aqui, uma pressão sobre os autarcas, e que é uma oportunidade para terrenos que estão expectantes poderem vir a ter construção. Quando a orientação que existe, no caso do nosso PDM, foi de, exatamente, restringir, a ocupação urbana e, portanto, retirar essa possibilidade que existia no anterior PDM, que era havia uma figura no PDM que era área urbanizada. Área urbanizada, desde que se criassem as condições
essas áreas poderiam ser urbanizadas. E, portanto, no fundo, eram áreas expectantes. O que nós fizemos com o PDM foi acabar com essa figura, portanto, foi restringida. Ao mesmo tempo, aumentou-se a capacidade construtiva em determinadas outras áreas urbanas. Ou seja, criar condições nas áreas urbanas para haver maior capacidade construtiva e acabar com as áreas de expansão urbana. Bom, mas isso eu levaria agora aqui teria aqui muito para dizer. Mas dizer ainda só o seguinte: o território de Setúbal, mais de 60% deste território são áreas classificadas. Não é? Temos o Parque Natural da Serra da Arrábida e a Reserva Natural do Estuário do Sado, onde existem atividades económicas que estão comprovadas em que a defesa dos valores ambientais e da sustentabilidade continuam a ser valores que nós preservamos e incentivamos e, portanto, as próprias atividades económicas que lá existem sabem que a valorização dos produtos que ali são produzidos, não é, aumentará se mantiver os critérios da proteção ambiental. Não é? Agora, isto é a tal questão da participação dos cidadãos na discussão destas questões. E mesmo para terminar, dizer que nós consideramos que, mesmo nas áreas protegidas, quem melhor conhece a importância da defesa dos valores da natureza e do ambiente, não é quem melhor saberá e certamente protege exatamente os valores ambientais. E isso, a participação, a informação é fundamental. E, portanto, terminava desejando que esta plataforma, ou o manifesto, continue este trabalho um pouco por todo o país, no sentido de ir permitir às pessoas interessadas refletir sobre estas problemáticas. A Constituição da República é um bom tema e um bom princípio para demonstrar que, de facto, nós funcionamos ao contrário. Não é? Há países ou povos que certamente lutam para que a lei fundamental dos seus países seja mais progressista. Não é? Nós temos uma Constituição com estas vertentes tão acentuadas na defesa do ambiente, na democratização da vida, na participação e, portanto, e na humanização. E o que nós vamos fazendo com estas políticas é exatamente percorrer o caminho contrário. Assim, muito obrigada, André. Então, Jorge Aires, André Martins, Vera Ferreira, muito obrigada pelos vossos contributos e a todos aqueles que participaram nesta conversa que nós aqui hoje tivemos. Muito obrigada e um resto de um bom fim de semana a todos.